O alho está presente na cozinha brasileira. É um dos temperos mais importantes, tanto que o país é um grande consumidor de alho. Os brasileiros comem, em média, 1,5 kg de alho por ano. São 300 mil toneladas incluídas na gastronomia nacional. No Brasil, o cultivo de alho já teve os tempos dourados, quando as plantações cobriam 18 mil hectares. Mas depois que o alho chinês desembarcou por aqui, há cerca de 2 décadas, a cultura perdeu espaço e a área de plantio foi reduzida para 11 mil hectares. A China domina o mercado nacional e dita o preço do produto. 40% do alho consumido pelos brasileiros vem das plantações chinesas. Tem ainda a Argentina, que ocupa outra fatia de 25% do abastecimento de alho no país. Na matemática do consumo, sobram 35% do mercado. Este é o espaço ocupado pelos produtores brasileiros. O estado de Goiás está na liderança da produção. Santa Catarina, que já foi o maior produtor nacional na década de 80 até meados dos anos 90, ocupa hoje a 3ª posição e é o principal fornecedor de alho semente para as regiões centrais do país. O alho que nós produzimos nessa região do Planalto é um alho que exige frio e muito frio para produzir. Na nossa região nós temos 700 pequenas propriedades que vivem ou têm o alho como sua principal fonte de renda. É uma cultura de inverno e primavera e possibilita que o produtor, ainda no verão, produza outra hortaliça ou feijão carioca. Então é muito nítido comunidades, municípios onde o alho é a principal atividade, o nível de qualidade do produtor no campo. Uma boa casa, um bom carro, sabe? Todos os benefícios que uma cultura como o alho de alta densidade econômica pode lhe trazer. A região dos Campos de Curitibanos é o principal polo produtor de alho nobre em Santa Catarina. A atividade faz parte da cultura local e é de grande impacto social. Cada hectare gera 4 empregos diretos e 4 indiretos na cadeia produtiva. A área de cultivo, que já foi de 4.400 hectares, passou para 1.500 hectares, reflexo da abertura de mercados que afetou a cadeia do alho em todo o país. Nestas terras altas e de clima frio, os produtores colhem, em média, 11 toneladas de alho por hectare. Para competir com o alho que vem de fora, não há outra saída. É preciso baixar os custos de produção e aumentar a produtividade, sem se descuidar, é claro, da qualidade. Tudo isso o produtor encontra com o plantio do alho livre de vírus, uma tecnologia de ponta desenvolvida pela Epagri na região de Caçador. A maioria do alho cultivado em Santa Catarina e também no Brasil está infectada por um complexo de vírus, que é transmitido entre as lavouras por meio da semente utilizada. A contaminação faz com que as lavouras não alcancem todo o potencial produtivo. Isso aqui nasceu de um esforço. Para ofertar sementes de qualidade aos produtores e melhorar a competitividade, a Epagri desenvolveu pesquisa para livrar a cultura do alho da contaminação dos vírus. O trabalho iniciou em 2005 e é coordenado pela Estação Experimental de Caçador, em parceria com as estações experimentais de Lages e Itajaí e Gerência Regional da Epagri de Curitibanos. O processo de produção do alho livre de vírus é dividido em 3 etapas. A primeira delas é o cultivo de meristemas livres de vírus. É um trabalho feito em laboratório de cultura. O pesquisador da Epagri, Renato Luiz Vieira, explica como é o trabalho em cada uma das fases. O trabalho ele inicia com a seleção dos melhores clones, né? Um trabalho que é feito ainda a campo. Uma vez selecionada os melhores clones, ou seja, as melhores plantas, né, visualmente, um trabalho visual, essas plantas são trazidas para o laboratório. Os bulbos, então, são separados em bulbilhos, tá? Esses bulbilhos, então, são preparados
plantados no substrato e colocados numa estufa ou uma câmara de crescimento para fazer o processo de termoterapia. Na câmara de crescimento, a semente de alho infectada passa por um tratamento térmico a uma temperatura de 38 graus por um período de 12 a 15 dias. Depois disso, os bulbilhos são recolhidos das bandejas e no laboratório passam por uma desinfecção. Em seguida, acontece uma etapa delicada e muito valiosa no processo. É a retirada do meristema, uma porção de células vegetais totalmente isentas de vírus, localizadas dentro da semente. Na verdade, o meristema é como se fosse um embrião de uma semente, tá? A retirada do meristema é em função de que é um tecido que fica na base do bulbilho ou da semente, né? Onde o vírus não consegue alcançar, porque é uma região da planta ou do bulbilho onde não existe vasos ainda, tá? Porque, como comentei antes, né? É um embrião ainda, né? E não existe ainda definições de vasos nessa região do bulbilho. Então o vírus não consegue infestar essa região. Ou seja, nós conseguimos retirar essa região, que é o meristema, e fazer o cultivo in vitro, para a partir desse meristema produzir uma planta totalmente isenta de vírus. Nesta sala de crescimento, as novas plantas começam a se desenvolver e a mostrar todo o seu vigor. É uma etapa fascinante do trabalho científico e o Renato acompanha de perto, dia a dia, essas transformações. Renato, por quanto tempo o alho permanece nesse ambiente? Nessa etapa do trabalho, as plantas permanecem por um período de 30 a 40 dias. Tá? Essa é uma sala, então, climatizada, com temperatura de 25 graus e fotoperíodo de 16 horas. Ou seja, durante o dia, a sala fica com luz durante o período de 16 horas e 8 horas no escuro. Isso ocorre por quê? Porque, como vocês podem ver, né, além do alho, nós temos outras espécies aqui em cultivo. Com isso, nós atendemos a necessidade de todas as outras espécies além do alho. Nesta sala, as novas plantas começam a crescer. Assim que completarem 30 a 40 dias, elas são transferidas para um novo meio de cultura, contendo hormônio específico para a formação do bulbo. Esta já é a segunda etapa da pesquisa, a formação da planta e do bulbo livre de vírus. Passados 60 a 70 dias, os bulbos são colhidos, lavados e armazenados para plantio na safra seguinte, em viveiros de plantas matrizes totalmente protegidos. É nessa etapa que nós acompanhamos se realmente o material está isento de vírus, né, através de um acompanhamento com teste de diagnóstico que é feito no laboratório. Tá? E o objetivo da planta permanecer nesse ambiente em função de que os transmissores de virose são insetos, são vetores de virose, né? Os principais são os pulgões, alguns ácaros. E nesse ambiente cercado de tela, a planta então fica protegida durante 2 ciclos, que é o período necessário para a gente fazer esse acompanhamento através de diagnose dentro do laboratório. E a partir desse momento é que nós liberamos a semente para o produtor multiplicar a campo. Somente no 3º ano é que o alho livre de vírus vai a campo para a multiplicação da semente. É onde nós estamos agora, numa propriedade rural parceira da pesquisa da EPAGRE. O produtor Volny Maciel, do município de Fraiburgo, especializou-se em produzir semente de alho livre de vírus, um trabalho que tem um acompanhamento permanente dos técnicos da EPAGRE. Na lavoura dá para ver o resultado prático, fruto do esforço e da dedicação dos pesquisadores e suas equipes. O alho livre de vírus cresce forte e sadio. Ainda não é o momento da colheita, mas a boa safra já está garantida. Nós temos então uma planta de alho da cultivar Ito, que passou pelo processo de limpeza de vírus em laboratório. É uma planta com aproximadamente 110 dias, tá? E aqui nós podemos ver então todo o vigor da planta, né, em função desse processo da técnica aplicada no laboratório.
Tá? Isso aqui é que vai reverter em produtividade na colheita da lavoura. Tá? Então nós temos aqui uma planta com vigor diferente de uma planta que não passou pelo processo. Nós podemos ver aqui então, uma planta da mesma idade, tá? Mas com uma característica de vigor bastante inferior a essa planta que passou pelo processo de limpeza. A colheita é um dos momentos mais importantes no campo. É hora de saber se tanto esforço valeu a pena. Aqui na propriedade do Volny, nem o produtor e nem os pesquisadores têm do que se queixar. A produtividade do alho livre de vírus surpreendeu até mesmo os mais otimistas. Em torno de 18 toneladas por hectare, quase o dobro da média estadual. É certo que aqui o objetivo é a multiplicação de sementes, mas para o produtor, os resultados na produtividade e na qualidade do alho são praticamente os mesmos. Aqui a gente pode ver o resultado, né, que é um alho de excelente qualidade. Aqui a gente tem um alho de terceira geração, está indo para a quarta geração. Esse alho aqui o produtor ele vai utilizar todo ele já para a semente própria dele, né, para multiplicar, para no próximo ano vender. Então é um alho aqui, vocês podem observar, de excelente qualidade. Eu acho que o Volny pode complementar, Volny, qual que é a produtividade que você acha que você está esperando para esse tipo de alho? Um padrão desse de qualidade, mais ou menos quanto de produtividade? Um alho desse aqui é de 18 a 20 toneladas, com certeza, né? O senhor já colheu alho dessa qualidade? Desse aqui não, das primeiras safras estão colhendo dessa. É uma produção muito boa, né? É um momento de comemoração do trabalho de vocês. É muito gratificante. Eu acho que esse é o trabalho, né, da pesquisa, né, da extensão que sempre está sendo desenvolvida. O Volny, como um produtor assim, que está sempre aberto a esse tipo de tecnologia, vê esse resultado. É muito gratificante, né? Muito gratificante você poder viabilizar novamente a cultura hoje do alho no estado de Santa Catarina. Com a eliminação dos vírus das sementes, a produtividade da lavoura deve ter um incremento de 30% a 40%, sem aumento de custos ao produtor. Para uma região tradicionalmente produtora de alho, a tecnologia promete fortalecer novamente a atividade. Esse material que a Ipagre desenvolveu aqui, desse LV, isso aqui, poucas lavouras têm, uma raridade encontrar lavoura disso aqui, uniforme, com padrão desse tipo de alta qualidade, sem indústria praticamente, sem alho indústria e bulbo perfeito, né? E muito graúdo, né? Onde você não encontra bulbo pequeno, só bulbo de tamanho grande, né?